Ao retornar da viagem à Ásia, o presidente Lula pretende procurar presidentes de partidos da base aliada para conversar sobre o apoio ao governo. A apuração é da nossa âncora Tainá Falcão. Ainda no Japão, o presidente mencionou que deve ouvir Gilberto Kassab, presidente do PSD, e Marcos Pereira, do Republicanos. A menção a Kassab acontece em meio a um clima de distanciamento entre o PSD e o governo federal. Líderes partidários avaliam que ele tem feito movimentos explícitos à direita bolsonarista, aderindo, por exemplo, à urgência do projeto de lei que anistia presos no dia 8 de janeiro. Kassab ainda disse que pode tentar o governo de São Paulo caso Tarcísio de Freitas concorra ao Planalto em 2026. Marcos Pereira também se distancia de Lula com críticas recorrentes ao governo. O partido também assinou apoio à urgência do projeto de lei da anistia. A promessa de um encontro com presidentes partidários foi feita por Lula desde o ano passado. Ele ainda deve receber o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e busca se aproximar de Paulinho da Força, do Solidariedade. Vitor Irajá, qual a estratégia do presidente Lula, hein? Repetiu o que ele já fez com bastante sucesso, Leandro. Tentar não perder partidos do Centrão. Vamos lá, Leandro, a gente tem visto nessa série de críticas feitas publicamente, inclusive, por presidentes desses partidos do Centrão que compõem, de alguma forma, alguma base para o governo, alguns entregando mais, outros entregando menos votos, mas há uma reclamação corriqueira por parte dos parlamentares em torno exatamente dessa contrapartida dada pelo governo em relação ao apoio concedido nas duas casas legislativas. Vale um destaque, houve uma resistência muito grande por parte de algumas lideranças, por exemplo, em torno dos ditames propostos pelo presidente Lula para consolidar a sua reforma ministerial. E há pelo menos um temor, ou pelo menos uma análise de bônus e ônus de se ingressar de uma forma mais ostensiva no governo mesmo, que alguns desses partidos já tenham representações significativas na esplanada dos ministérios. Mas muitos deputados com quem eu conversei, Leandro, criticam isso desde o início da gestão, dessa gestão, terceira gestão de Lula, exatamente uma mudança por parte do modus operandi, da forma que o presidente faz política. Reclamam que o presidente estaria menos disposto a sentar, a conversar, a receber os parlamentares, as lideranças, para discutir exatamente as demandas. Isso foi escanteado por parte de Lula aos seus ministros Alexandre Padilha e também Rui Costa. Agora cabe à nova ministra, responsável exatamente pela interlocução com o Congresso Nacional, Gleisi Hoffmann, e há uma expectativa em torno, pelo menos, da ampliação desse diálogo e também, além de travar, por exemplo, o projeto de lei de anistia, agora nesse primeiro momento, também dá vazão, como disse, inclusive, a Thaís Oliveira, no primeiro momento, a proposta de revisão da faixa de isenção do imposto de renda, mas não só, principalmente no aspecto econômico que hoje virou o grande calcanhar do governo, há uma série de projetos, 25 projetos apresentados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como as suas prioridades para o ano. Fora, evidentemente, uma assunção de que o governo estaria aberto a discutir projetos vindos do Poder Legislativo. Portanto, a regulamentação da reforma tributária que está um pouco mais pacificada, assim como, evidente, a revisão do imposto de renda. Conformidade tributária aduaneira, aquele projeto que cria a figura do devedor contumaz, modernização dos regimes de concessão e PPPs, que é visto com muitos bons olhos pelo governo, importante para o governo. Aí, aqueles dois projetos do pacote fiscal do ministro Fernando Haddad, tanto a alimentação dos supersalários quanto a previdência dos militares, revisão de lei de falências, outras medidas que envolvem regulamentação do mercado de capitais. Ou seja, há uma série de projetos que o governo precisa dar vazão o mais urgente possível, exatamente para melhorar o ambiente econômico e, evidentemente, a popularidade.